Olá, vamos falar agora sobre competências no Enem, considerando a competência 4, que é a nossa especialidade aqui, tá? Já conversamos, claramente e abertamente sobre o conceito da coesão, a importância dessa coesão para a sequência, a progressão de ideias, essa lógica que existe. E é importante termos uma clareza sobre como levar isso ao nosso aluno. Como levar o nosso aluno à compreensão agora desse conceito dentro do processo de avaliação que será feito, especialmente aqui falando da questão do Enem. Como o aluno ele pode compreender essa palavra, esse conceito nesse todo e como ele será avaliado em relação a isso. E aí, quando falamos em competências, a gente sabe que todas as competências elas são complementares. Competência 1 vai tratar diretamente da norma, do registro culto, da língua formal. A competência 2 da compreensão acerca do texto argumentativo, da compreensão acerca da proposta. A competência 3 vai tratar dessa lógica, construção. A nossa competência 4 da coesão, da ligação entre as partes do texto, a concatenação das ideias. E a competência 5, a proposta de intervenção. Essa organização complementar exige, como já falamos aqui, de um pilar, exige um pilar. E esse pilar são os elementos da coesão. Quero tratar aqui sobre essa sequência, essa sequência lógica e como a gente pode levar o aluno a essa compreensão do processo avaliativo. Como ele será avaliado nesse quesito. Quando ele tem essa clareza, ele sabe, e claro, ele tem também o conceito linguístico bem internalizado, obviamente que ele vai ter todos os cuidados e toda a atenção para progredir, construir o texto da melhor forma possível, com os mecanismos de ligação, com as ideias e propriamente sabendo implementar a coesão, as palavras, as referências no lugar certo. Não só as referências, mas também as palavras que são fundamentais para a conexão entre os parágrafos, tendo em vista que toda a nossa orientação a ele, ao aluno, é que o parágrafo inicie com aquele elemento de ligação, ao parágrafo anterior, dando introdução também àquele novo parágrafo. Isso é muito importante e aí vamos tratar um pouquinho sobre isso aqui neste momento de hoje, tá? Então é necessário que nós passemos aos nossos alunos essa necessidade de demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nesta competência diz respeito à estruturação lógica, formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequência, essa parte coerente do texto, a interdependência das ideias, e esse encadeamento pode ser expresso por palavras gramaticais, por exemplo, conjunções, determinadas palavras que possam também inferir, trazer uma articulação dessas ideias. As preposições também são importantes nessa ligação, os advérbios que trazem todo esse conceito de circunstâncias para o texto, também elementos responsáveis pela coesão que vão estabelecer as ligações entre as orações. No caso, eu tenho as conjunções coordenativas, subordinativas, ligando frases, parágrafos, e cada parágrafo será composto de um ou mais períodos também articulados. Isso é importante, Então, veja bem, eu tenho uma construção de um parágrafo, eu tenho esse parágrafo montado, eu tenho aquele elemento de conexão para introduzir o parágrafo ligando ao parágrafo anterior, e dentro desse parágrafo eu tenho uma seleção vocabular.
eu tenho uma escolha dos vocábulos, eu tenho uma escolha das palavras, eu tenho uma articulação, eu tenho palavras que vão ligar os períodos, eu tenho um período composto um pouco mais extenso, depois um período um pouco mais curto, mas esses períodos conectados por meio de uma conjunção. Eu tenho preposições bem empregadas, locuções prepositivas bem empregadas, né? E os períodos, eles vão construindo a partir disso as ideias. Vão, na verdade, não construindo as ideias, mas dando forma às ideias que os nossos alunos querem transmitir por meio dos textos deles, né? E aí todo mundo buscando essa perspectiva de tirar a nota 1000 no Enem. Mas para tirar essa nota 1000, nessa produção da redação, ele deve utilizar variados recursos linguísticos. E isso tem que garantir as relações de continuidade essenciais para essa elaboração. O texto coeso, na avaliação, né, dessa competência, será considerado no aspecto do encadeamento textual para garantir a coesão. Devem ser observados determinados princípios, principalmente em diferentes níveis de estruturação do parágrafo. Um parágrafo é uma unidade textual, isso tem que ficar claro para o nosso aluno. Então, cada parágrafo tem que ser uma unidade textual. O aluno ele não pode trazer no seu conceito para a produção de uma redação que ele pode simplesmente produzir um parágrafo. Eu vou produzir um parágrafo e depois eu produzo outro sem necessariamente eu ter algum tipo de ligação, algum tipo de conexão. As visões e as relações lógico-semânticas de causa e consequência, por exemplo, de exemplificação, de detalhamento, entre outras possibilidades, deve haver uma articulação muito forte, muito clara na estruturação daquele parágrafo. No entanto, o parágrafo ele é uma organização que vem a partir de um todo. Ele tem que ser uma progressão do parágrafo anterior. Por isso que quando falamos em texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando de apresentação de uma ideia, e aí essa ideia ela é a tese, a opinião que se quer defender. Nisso há uma conexão entre dois pontos de debate, no mínimo. Isso aí temos que levar para o nosso aluno dentro dessa tese. O parágrafo seguinte, ele vai tratar como tópico frasal, vai trazer esse primeiro ponto de discussão acerca da opinião. O terceiro, o segundo ponto, e a proposta de intervenção vai debater os dois pontos relacionados à tese. Para isso, o aluno ele compreende. O parágrafo ele não é um todo isolado. Ele é uma parte integrante do todo. E nessa parte integrante, que de forma complexa, né, formado por algumas orações, ele possa expressar ali as suas ideias de causas, consequências, contradições, temporalidade, a conclusão, estabelecendo sempre uma referenciação. Uma referência entre um parágrafo e outro, mas internamente uma referência de lugares, fatos, elementos textuais que vão ajudar nessa progressão, fazendo sempre a retomada. Então, quando tratamos aqui sobre a coesão, falamos um pouquinho dessas palavras, né? Por exemplo, os pronomes demonstrativos, por exemplo, os advérbios, os artigos, né? Os vocábulos que são base, eles internamente no parágrafo vão ajudar a estabelecer essas conexões. Também as sinonímias, as antonímias, as hiponímias, as hiperonímias. Essas palavras, elas são fundamentais no vocabulário do aluno. Porque, por exemplo, se você vai construir um texto, e eu falo, eu introduzi, por exemplo, uma temática que fala sobre a proteção dos animais, né? E aí eu cito no decorrer do texto um exemplo, e nesse exemplo eu me refiro a um cachorro, a um cão, por exemplo. No decorrer do texto, eu utilizo a palavra animal para me referir
a esta palavra anterior, evitando repetições, estabelecendo uma sequência, mantendo, né, a clareza do texto, uma tranquilidade nessa produção. Um elemento, uma palavra animal, ela é mais genérica em relação a cachorro, por exemplo. Como ela é mais genérica em relação a cachorro, eu tenho uma retomada feita numa concepção de hiperonímia, ou seja, uma palavra ampla retomou uma palavra mais específica. Se fosse do específico para o amplo, eu teria uma relação, o específico eu vou chamar de hiponímia. Eu posso utilizar também sinônimos. Ao invés de utilizar uma palavra X, eu utilizo o seu sinônimo no decorrer. E quando eu utilizo o seu sinônimo no decorrer do texto, eu mantenho a liquidez do texto, eu mantenho um texto sem repetições, com tranquilidade, expressando aquilo que se quer expressar e de uma forma bem coesa, bem conectada, bem estabelecida quando falamos no aspecto interno do parágrafo. Claro, cada parágrafo é uma sequência lógica, né? Um do outro estabelecendo todo, a tessitura. No entanto, internamente o parágrafo ele precisa progredir, né? E aí temos algumas dessas palavras que precisamos compreender. Gosto muito de falar sobre isso. Nós precisamos medir o conhecimento do nosso aluno em torno desses conceitos, para poder evoluir, para poder passar para ele o conceito, a progressão, e assim ele entendendo o conceito e esse mecanismo de progressão, ele poder progredir, poder construir o texto, né? Então, o uso de expressões também resumitivas, expressões metadiscursivas, né? Algumas recomendações de utilizar algumas estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram anteriormente no texto. Isso é fundamental. O aluno precisa entender isso. Exemplos, né? Eu tenho uma substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, os advérbios que indicam localização, a substituição de termos ou expressões pelos seus sinônimos, né? Como falamos há pouco, os hipônimos, os hiperônimos. Expressões mais resumitivas, né? O tudo, o isso, resumindo, né? Algum elemento anterior. A substituição de substantivos, certo? Verbos, a construção dos períodos, para sair do fragmento de texto e construir o texto como um todo. Até as próprias elipses, ou as omissões. E aí quando a gente entra nesses termos, volto aqui a questão de entender qual é a compreensão do aluno acerca disso. Porque elipse já é um nome um pouquinho mais complicado, às vezes ele não faz nem a referência em relação ao sujeito elíptico, ou oculto, ou desinencial, por exemplo. Então é importante estabelecermos essas conexões para ele entender a lógica, né? Às vezes manter uma elipse ali, ou seja, manter uma omissão, pode ser interessante para que o aluno compreenda que não necessariamente precisa de uma palavra ali para se estabelecer a sequência lógica. Então, a omissão programada, claro, e consciente, né, para construir essa elipse de forma adequada, vai ajudar o aluno, né, também a entender as lógicas e esses mecanismos, tá? Então, resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar, né, frases fragmentadas, que comprometam a estrutura lógico-gramatical. O nosso aluno, a gente precisa passar isso para ele. As sequências de ideias sem encaixes sintáticos, precisamos passar a eles isso, né? Expressões típicas da oralidade, porque existe essa parte típica da oralidade, até uma aula interessante que podemos desenvolver com os alunos, mostrando que quais as diferenças entre a formalidade e a oralidade e como isso tem uma repercussão diretamente no texto. E o que tem a ver os mecanismos de coesão em relação a isso. Se eu tenho um encadeamento, por exemplo, gramatical formal e logo em seguida o aluno dando continuidade, ele entra em aspectos da oralidade, há uma distorção, né, uma contradição aí nesse aspecto que inibe ou limita essa progressão também
no caso referente à linguagem. Limita essa progressão, tá? Então, orações subordinadas, por exemplo, sem a oração principal adequada, né? Emprego equivocado dos conectores, emprego equivocado da conjunção, dos pronomes. Vou dar um exemplo aqui básico. Numa relação de causa, uma relação causal, por exemplo, utilizamos conectivos como porque, como pois, o já que, uma vez que. E aí o aluno, até no desenvolvimento dessa causalidade, ele, ao invés de utilizar esse tipo de conector, ele utiliza outros conectores que têm outras referências semânticas, né? Então, quando isso acontece, automaticamente há uma quebra. Então, é importante que o aluno tenha uma compreensão disso. Claro, tudo isso de forma muito lógica, conectada aos conhecimentos, né? Conectado a uma visão lógico-gramatical, para que ele entenda que os estudos gramaticais até o momento não são estudos de frases isoladas, mas são estudos de elementos que são chave, que são base para a construção desses elos de conexão e, claro, desencadeando, obviamente, a lógica do texto, certo? O uso de pronomes relativos adequadamente, né? Alguns advérbios e locuções que não estabelecem aquela lógica do texto, prejudicando a compreensão do texto, prejudicando a compreensão da mensagem. O aluno ele precisa entender todas essas, né, disposições gramaticais e, além dessas disposições gramaticais, ele precisa entender o uso adequado para, assim, fazer a identificação do uso inadequado. Uma vez que ele entende a lógica, ele entende o que é inadequado e passa a compreender o que é adequado, o que está efetivamente adequado ali no aspecto de coesão. Então, essa lógica constantemente precisa ser repassada. Eu digo muito em formação de professores que os professores precisam compreender a dimensão, a realidade do aluno, porque se eu não compreendo a realidade do aluno, o aluno não vai entender nenhum conceito básico de coesão. Eu preciso entender essa realidade do aluno para entender como eu posso levar o aluno ao entendimento da lógica básica para ele entender o encadeamento mais complexo. Isso, como eu já falei, envolvendo a coesão textual, ok? Então, assim, pronome relativo, por exemplo. Pronome relativo é um pronome que tem uma determinada adequação, que tem um uso, que tem algumas formas de utilização. Eu tenho um pronome cujo, por exemplo, que traz algumas especificidades, certo? Eu tenho, nesse campo aí, um entendimento não só do uso da palavra, do uso do cujo, mas também qual é o equivalente dele, qual é a equivalência dele, entendendo, por exemplo, que um cujo tem uma função relacionada a uma adjunta adnominal. E aí, nessa função relacionada ao adjunto adnominal, qual é a correspondência dele? Né? Para poder entender o uso e, claro, a conexão que ele pode estabelecer. Tá? Assim, né, a substituição de palavras, a repetição e essa substituição vem sendo empregado também para um recurso interessante. É importante passar para o aluno a forma adequada e a forma inadequada, certo? E aí compreendemos os níveis de desempenho, tá certo? Eu quero que fique claro que nessa competência 4 existem níveis de desempenho que vão do 0, né, até a pontuação 200. Então, se o aluno não atende a essa sequência, a essas partes do texto, aí 0. Se ele entende de forma diversificada que essa articulação, por exemplo, ela foi feita de forma precária, aí 40 pontos. E assim vai evoluindo, até o texto totalmente conectado, o texto completamente coeso, que aí gera pontuação 200. Então, se vamos tratar da questão do repertório para o aluno, se vamos tratar
da questão da conexão para o nosso aluno, se vamos mostrar para ele um conceito e o desenvolvimento desse conceito, ele precisa entender como será avaliado em torno disso. Se ele não entende como será avaliado em torno disso, muito provavelmente a compreensão, não a compreensão sobre o assunto, mas a preparação desse nosso aluno, ele perde um pouco, né? Ela cai um pouco, porque ele não entende muito bem o sentido disso, ou para que serve efetivamente isso. Então, ele entendeu o conceito, perfeito, entendeu o conceito de coesão. Ele entende onde isso se insere dentro de competências que ele precisa adquirir ou ter adquirido no decorrer da vida. E aí, como um leitor proficiente, né? E aí ele compreende que existem articulações. A princípio, ele pode até não entender que essas articulações estão vinculadas a conceitos gramaticais básicos. E aí, nesse momento, nós, professores, inserimos esses conceitos, criamos um nivelamento, articulamos metodologias para que ele possa entender esse nivelamento, para que ele possa se nivelar nesse sentido, se houver algum tipo de dificuldade. Entendeu? Ele compreende todas essas palavras gramaticais, esse conceito do léxico, esses elementos de sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, como um pronome pode ser empregado, ele então começa a compreender as conexões internas e, claro, por meio daqueles conectores, operadores argumentativos, ele vai entendendo as conexões entre parágrafos. E sabendo como ele será avaliado, automaticamente ele pode ter todos os cuidados básicos para chegar aos seus 160 e 200 pontos nesse critério referente à competência 4. Então, nós professores precisamos ter, entender essa realidade e poder inserir as principais estratégias de aprendizagem em torno da competência 4, em torno da coesão, né? Então, assim, o aluno entender quais são as inadequações, né? Aquilo que ele apresenta no repertório, se é um repertório pouco diversificado de recursos coesivos, então ele vai ter uma pontuação. Se ele articula as partes do texto de forma ainda insuficiente, com muitas inadequações e apresentações, um repertório limitado de recursos coesivos, ele tem uma outra pontuação baixa. Se ele não articula, né? Se ele articula de forma precária, é outra pontuação, certo? E para ele ter uma redação perfeita, ele tem que ter disponibilizado, né? Ele tem que ter disponibilizado ali, em termos de conteúdo na construção do texto dele, as ferramentas necessárias que vão além, né, de nós professores ajudarmos o aluno a transformar a sua realidade na redação. Mas vai muito além também daquilo que ele deseja, do esforço que ele tem, do sentido que nós atribuímos a eles em relação ao valor dessa coesão. O valor dessa coesão e como ele será avaliado em torno disso. Isso é fundamental para que a gente tenha um começo, um meio e uma finalização do trabalho com o nosso aluno em torno da coesão e ele possa progredir, então, para a nota que vai dizer assim, o aluno conecta bem as partes, ele conecta bem as ideias com um repertório bem desenvolvido e bem organizado na sua sequência lógico-discursiva. Aí sim, aí teremos o resultado que desejamos, ok? Então, só retomando os elementos, né, a coesão, o conceito, a realidade do nosso aluno para compreender os níveis básicos e fazer os nivelamentos necessários em torno da coesão, passar um sentido ao aluno, ao estudo de tudo isso, fazendo a lógica e a compreensão em torno da gramática também, que às vezes não há essa conexão. E, nesse sentido, levar o aluno ao entendimento, à compreensão, à reflexão de que ele terá alguns mecanismos avaliativos para que ele possa poder equilibrar, né, a sua formação cognitiva, emocional e não só isso, a compreensão dos elos coesivos na construção total do texto. Porque uma vez que eu sei o básico, uma vez que eu sei o conceito, e eu sei como eu serei avaliado, eu posso ir moldando a minha construção textual
a partir disso, ok? Espero que tenha ficado claro e um forte abraço, nos encontramos na próxima aula.